Você ora, mas não funciona. Você abriu os olhos essa manhã e a primeira coisa que veio na sua mente não foi gratidão. Foi conta, foi dívida. Foi o nome de alguém que você deve. Foi o número que aparece no extrato bancário que você já nem consegue olhar sem sentir aquele aperto no peito. E mesmo assim você orou. Você pediu. Você fez tudo o que te ensinaram a fazer diante de Deus quando a situação financeira aperta e a situação continua apertando. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi sua fé? O problema é que te ensinaram a oração errada. Existe uma versão dessa oração que não pede, que não suplica, que não implora. Ela ativa. E nas próximas horas, você vai aprender o código que ninguém te ensinou na igreja, no templo, no grupo de oração. Porque esse código não foi feito para quem vive de joelhos pedindo. Ele foi feito para quem está pronto para se levantar e receber o que já é seu. Fica até o final. Porque o que vem aqui não é oração comum, é ativação. Você sabe aquela sensação de estar no supermercado e ficar calculando na cabeça se o cartão vai passar? Sabe aquela vergonha silenciosa de pedir prazo para alguém que você ama? De desviar o olhar quando seu filho pede algo simples e você sabe que não pode dar? De fingir que está bem quando por dentro você está se afogando em números que não fecham? Essa dor tem um nome, e o nome dela não é falta de fé. O nome dela é identidade errada operando em oração errada. Você não está quebrado porque Deus esqueceu de você. Você está quebrado porque te ensinaram a se comportar como mendigo diante do Criador do Universo. Pensa comigo. Você foi ao culto. Você orou. Você jejuou. Você declarou. E quando chegou em casa, as contas ainda estavam lá. O cartão ainda estava bloqueado. O mês ainda estava mais comprido que o salário. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas nesse momento? Elas concluem que não merecem, que a bênção é para os outros, que talvez Deus tenha um plano diferente para elas. Um plano sem dinheiro, sem prosperidade, sem abundância. Isso é uma mentira. Uma mentira antiga, repetida por tanto tempo que virou crença. Virou identidade. Virou a voz que fala dentro de você toda vez que você tenta se imaginar rico, próspero, financeiramente livre. O problema não é sua fé. O problema é o que foi colocado dentro da sua fé. Te ensinaram a pedir com humildade, quando na verdade você deveria estar ativando com autoridade. Te ensinaram a esperar, quando na verdade você deveria estar abrindo portas financeiras. Te ensinaram a sofrer em silêncio, quando na verdade o céu inteiro está esperando que você aprenda a linguagem certa para receber o que já foi preparado para você, antes mesmo de você nascer. E essa linguagem tem um nome, tem uma estrutura, tem um código. Esse código existe há milênios. Ele estava escondido dentro dos textos mais antigos da história da humanidade. Não porque alguém o removeu, não porque foi censurado, mas porque a maioria das pessoas nunca aprendeu a ler o que está nas entrelinhas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. Ela é um manual de ativação. E dentro desse manual existe uma sequência, uma ordem específica de palavras, de intenção e de decreto, que quando ativada da forma correta, não pede provisão. Ela convoca provisão. Não implora por desbloqueio financeiro. Ela ordena desbloqueio. Não espera abundância. Ela abre a porta da abundância e entra. Eu não estou falando de magia. Não estou falando de feitiço. Estou falando de um princípio espiritual tão poderoso, tão preciso, tão real que os próprios discípulos o usavam. E os resultados eram imediatos. E agora, hoje, nesse vídeo, você vai ter acesso a esse código. Não porque você é especial no sentido de ser diferente dos outros, mas porque você chegou até aqui. Porque algo dentro de você, alguma força maior do que o acaso, fez você clicar nesse vídeo, ouvir até esse momento e continuar assistindo. Isso não é coincidência. Isso é posicionamento. E nas próximas horas, sim, horas,
Quem aplicar esse código vai começar a perceber movimentações, sinais, aberturas, portas financeiras que estavam fechadas começando a se mover. Não amanhã, não semana que vem, nas próximas 24 horas. Mas para isso acontecer, você precisa entender o que está por trás desse código. Precisa entender por que ele funciona. Precisa entender quem você realmente é antes de ativá-lo. Porque se você ativar esse código, ainda se sentindo mendigo, ele não vai funcionar. Ele só funciona para herdeiros. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Preciso que você pare por um segundo. Não mexa no celular. Não desvie o olhar. Porque o que eu vou falar agora é o centro de tudo. É a razão pela qual sua vida financeira ainda não mudou. É a peça que faltava. Você foi ensinado a se ver pequeno diante de Deus. E isso parece humildade, parece fé, parece correto. Mas existe uma diferença enorme. Uma diferença que muda tudo. Entre humildade e pobreza de identidade. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. Pobreza de identidade é acreditar que você não tem direito de receber. E a maioria das pessoas que ora por dinheiro, que pede por prosperidade, que clama por desbloqueio financeiro, ora a partir de um lugar errado, ora a partir da identidade errada. Elas oram como órfãs, mas você não é órfão. Você é filho, filha, herdeiro direto do Criador de todas as coisas, do dono do ouro e da prata, do Senhor que disse, e não foi metáfora, foi declaração literal, que o gado em 1000 colinas é dele, que a terra e tudo o que nela há pertence a ele. E se tudo pertence ao Pai, e você é filho do Pai, então o que exatamente você está pedindo que já não seja seu por direito de herança? Isso muda tudo, porque filho não implora por herança. Filho acessa a herança. Filho não fica do lado de fora da casa grande esperando alguém abrir a porta. Filho tem a chave, e o código que você vai aprender hoje é exatamente isso. É a chave. Não é uma oração de desespero. Não é um grito de quem está afundando. É uma declaração de quem sabe quem é, de quem sabe de onde veio, de quem sabe o que tem direito de receber. Quando você orar como filho, o céu responde diferente. Quando você decretar como herdeiro, as portas financeiras se movem diferente. Quando você ativar esse código a partir da sua identidade real, não da identidade que a pobreza construiu em você, não da identidade que as dívidas gravaram na sua mente, não da identidade que o fracasso financeiro repetido tentou te convencer que era permanente, mas da sua identidade original, a que foi escrita antes da fundação do mundo. Aí, o dinheiro não é mais um milagre distante. É uma consequência natural de quem você é. Então, antes de ativar o código, você precisa assumir seu lugar. Prepare seu coração agora. Respira fundo. E repete isso em voz alta com tudo que você tem. Eu sou filho do Deus que possui tudo. A escassez não é minha herança. A abundância é meu direito. E a partir de hoje, eu paro de pedir o que já é meu e começo a ativar o que já foi preparado para mim. Sente a diferença? Isso é o começo da ativação. Agora você está pronto para o código. Então, o que é exatamente esse código? Não é uma palavra mágica. Não é uma frase secreta que você repete 3 vezes e o dinheiro aparece na sua conta. Não funciona assim. E qualquer coisa que te prometa isso está te enganando. O código é uma estrutura, uma sequência específica de reconhecimento, autoridade, decreto e recepção que, quando feita na ordem certa, a partir da identidade certa, com a intenção certa, cria uma abertura espiritual real no campo financeiro da sua vida. Pensa num herdeiro que não sabe que é herdeiro. Ele passa a vida inteira do lado de fora da mansão do pai. Dorme na calçada. Pede esmola na esquina. Passa fome enquanto dentro da mansão tem mesa farta, cofre cheio, quarto preparado com o nome dele na porta. Todo dia alguém passa pela calçada e diz para ele: entra. A porta está aberta, o pai deixou tudo para você. E ele não entra. Não porque a porta está trancada,
mas porque ninguém nunca te ensinou que filho entra, que herdeiro não pede permissão, que a mesa farta não é favor, é herança. Essa é a situação espiritual de milhões de pessoas que oram por dinheiro todos os dias. A porta não está trancada, está aberta. Sempre esteve. O problema é a sequência, a ordem, a forma de se aproximar. Porque existe uma diferença entre bater na porta como mendigo e entrar como filho. E essa diferença não está na força da batida. Está em quem você acredita que é quando se aproxima da porta. O código correto tem 4 movimentos. 4 camadas que precisam acontecer em sequência para que a ativação financeira seja completa. O primeiro movimento é o reconhecimento. Não como ritual vazio, não como frase decorada que você repete no automático, mas como verdade viva que para tudo dentro de você quando você fala. Você reconhece em voz alta quem é o dono de tudo. E nesse reconhecimento você se conecta à fonte de toda a provisão, de todo o dinheiro, de toda a abundância que existe. O segundo movimento é a declaração de identidade. Aqui é onde a maioria das pessoas treme, porque declarar que você é filho, que você é herdeiro, que você tem direito legítimo sobre a provisão divina, isso confronta diretamente tudo que a pobreza escreveu sobre você. Confronta a voz que diz que você não merece. Confronta anos de escassez, tentando convencer você de que esse é o seu lugar. E você declara assim mesmo, com a voz que treme se necessário, mas declara. O terceiro movimento é o decreto financeiro. Aqui é onde a ativação acontece de verdade. Não pedido, não súplica. Decreto. Você volta ao contrato espiritual que foi assinado antes da sua existência. As promessas que estão escritas, que não mudam, que não vencem, que não dependem da sua situação financeira atual para serem verdadeiras. E você diz, isso foi prometido para mim, eu sou o destinatário, e eu recebo agora. O quarto movimento é a recepção ativa. Esse é o movimento que separa quem ativa de quem apenas ora bonito e volta para o mesmo ciclo de escassez. Recepção ativa significa que você termina o decreto já no estado de quem recebeu, não de quem está esperando ansioso, de quem já sabe, de quem já age, de quem já vive como se a porta financeira estivesse aberta porque ela está. Esses 4 movimentos juntos, reconhecimento, declaração de identidade, decreto financeiro e recepção ativa, formam o código completo. E nas próximas partes desse vídeo, você vai receber cada um desses movimentos em ação. Não como teoria, como ativação real, pronta para você aplicar hoje, nas próximas horas, antes de dormir essa noite. Mas antes de entregar o código completo, preciso destruir algo dentro de você. Preciso demolir a crença mais perigosa que existe para quem quer prosperidade financeira. A crença de que ser pobre é vontade de Deus. Preciso ser direto com você agora. Existe uma teologia da pobreza que foi plantada dentro de muitas igrejas, dentro de muitas famílias, dentro de muitas gerações, e ela destruiu mais vidas financeiras do que qualquer crise econômica já foi capaz de destruir. Essa teologia diz que ser pobre é humilde, que ter pouco é sinal de espiritualidade, que quem busca dinheiro está servindo a Mamon, que a riqueza corrompe, que o sofrimento financeiro é uma forma de Deus te moldar, te purificar, te aproximar dele. E as pessoas absorveram isso tão profundamente que hoje sentem culpa quando prosperam. Sentem que estão fazendo algo errado quando o dinheiro começa a chegar. Sabotam suas próprias conquistas financeiras porque no fundo acreditam que Deus quer que elas sofram. Isso é uma mentira com versículo na frente. Abre o livro de Deuteronômio e lê o capítulo 8, versículo 18. Ali está escrito, não sugerido, não insinuado, escrito, que é Deus quem dá poder para adquirir riquezas, não para alguns, para seu povo. Abre o livro de Provérbios e lê que a bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza consigo. Abre o livro de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus, não um pregador,
não um teólogo, Jesus, diz que veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Abundância não é metáfora espiritual. Abundância é abundância. Inclui saúde, inclui paz, inclui relacionamentos e inclui, sim, inclui dinheiro. Provisão. Recursos financeiros suficientes não apenas para sobreviver, mas para viver com dignidade, para ajudar sua família, para impactar outras vidas, para ser canal de bênção onde quer que você vá. Deus nunca quis que você vivesse contando moedas no final do mês. Deus nunca quis que você sentisse vergonha de não poder dar o que seus filhos precisam. Deus nunca quis que você dormisse com uma ansiedade financeira corroendo seu peito toda madrugada. Isso não é vontade de Deus. Isso é consequência de uma mentalidade errada, operando dentro de uma identidade errada, usando uma oração errada. E mentalidade se muda. Identidade se restaura. Oração se corrige. Mas preciso que você entenda algo ainda mais profundo. Porque não basta saber que Deus quer te prosperar. Tem gente que sabe disso intelectualmente e continua pobre. Sabe por quê? Porque saber não ativa. Apenas crer não abre portas financeiras. Fé sem código é como ter o nome escrito no testamento, mas nunca ter ido ao cartório receber a herança. O documento existe. A herança existe. O seu nome está lá. Mas enquanto você não foi buscar, enquanto você não apresentou sua identidade, enquanto você não ativou o processo de recebimento, a herança fica parada. Não porque foi negada, porque não foi reivindicada. A escassez que você vive hoje não é punição divina, é herança não reivindicada. É provisão preparada esperando o filho que saiba como acessar. É abundância represada, esperando o decreto de herdeiro que conheça seu nome e saiba seu direito. É dinheiro, oportunidade, desbloqueio financeiro. Tudo isso dentro do sistema de provisão do céu, com o seu nome esperando que você vá buscar do jeito certo. E o jeito certo tem um código, tem uma sequência, tem uma linguagem que o céu reconhece e responde. Hoje você vai aprender essa linguagem. Hoje você vai ao cartório espiritual, apresenta sua identidade de filho e reivindica o que tem seu nome. E a herança que estava parada começa a se mover. Quero que você feche os olhos por um segundo. Não agora, termina de ouvir primeiro, mas quando eu pedir, fecha. Porque o que você vai visualizar agora não é exercício de autoajuda, não é técnica de coaching, é uma realidade espiritual que existe independente de você enxergar ou não. E quando você começar a enxergar, tudo muda. Imagina um reservatório, não um reservatório pequeno, não uma caixa d'água. Imagina uma represa gigantesca, uma represa tão grande que você não consegue ver o outro lado. Tão profunda que ninguém sabe a profundidade exata, tão cheia que a pressão da água contra as comportas é constante, permanente, inexorável. Essa represa existe. Ela está cheia de provisão, cheia de dinheiro, cheia de oportunidades financeiras, cheia de contratos, de negócios, de portas, de conexões, de recursos que estão esperando, literalmente esperando, para serem liberados. E essa represa tem comportas. Comportas que se abrem por ativação espiritual, por decreto fundamentado em promessa, por filho que conhece seu nome e sabe seu direito. Agora imagina que você passou a vida inteira vivendo do lado de fora dessa represa, com sede, com escassez, olhando para a água de longe e pedindo, sempre pedindo, que alguém abrisse as comportas para você. E as comportas nunca abriam. Não porque Deus não queria abrir, mas porque você estava usando o protocolo errado. Estava batendo na porta errada. Estava pedindo em vez de ativar. Estava suplicando em vez de decretar. Estava se aproximando como estranho quando, na verdade, você tem chave de filho. Agora imagina que alguém te dá a chave, que você se aproxima das comportas com autoridade, com identidade, com o código na mão e o nome certo nos lábios. E você insere a chave.
e as comportas se movem, e a água começa a fluir, devagar no início, um fio, depois um fluxo, depois uma corrente, depois uma avalanche de provisão que não para porque a represa nunca esvazia, porque a fonte é infinita, porque o dono da represa não tem escassez para dar. Ele só tem abundância. Isso não é fantasia. Isso é o que a palavra descreve quando fala em abrir as janelas do céu, quando fala em transbordar bênçãos, quando fala em provisão que não cabe, quando fala em abundância que sobra para você ajudar outros. O céu não é um lugar distante cheio de nuvens e anjos tocando harpa. O céu é um sistema de provisão ativo, vivo, poderoso e permanentemente carregado, esperando filhos que saibam acessá-lo. E você é filho. Isso significa que você tem acesso a um nível de provisão que a sua mente ainda não consegue calcular completamente. Significa que a sua situação financeira atual não é o teto. É o piso. É o ponto de partida da transformação que começa hoje. Significa que cada dívida que te persegue tem uma resposta no sistema de provisão do céu. Cada conta que você não sabe como pagar tem cobertura no reservatório que nunca esvazia. Cada porta financeira que parece fechada tem uma chave no arsenal do Filho que sabe quem é. Você tem esse acesso. Você sempre teve. A diferença entre hoje e ontem é que agora você sabe disso. Agora você sente isso. Agora você não vai mais para a oração como mendigo que espera a esmola. Você vai como filho que abre comportas. E quando o filho abre comportas com o código certo, o fluxo financeiro começa. Não daqui a 10 anos. Não quando a situação melhorar. Não quando você finalmente merecer o suficiente. Agora, hoje, nas próximas 24 horas. E o código que vai fazer isso acontecer, você vai receber agora. Esse é o momento que esse vídeo inteiro construiu. Fecha os olhos por 3 segundos. Respira fundo. Sente o peso da escassez que você carregou até aqui. E agora solta esse peso. Porque a partir do próximo bloco, você não vai mais orar como quem está afundando. Você vai decretar como quem está chegando para receber o que é seu. Chegou a hora. Não leia isso correndo. Não passe os olhos por cima. Cada palavra que vem agora foi construída com precisão. Cada frase tem peso. Cada declaração tem uma função dentro da sequência de ativação. Leia em voz alta se puder. Se estiver em algum lugar que não pode falar, leia com a voz interior mais forte que você tem. Com a convicção de quem sabe que o que está sendo dito é verdade. Com a autoridade de quem conhece seu nome, conhece seu pai e conhece seu direito. Respira fundo. E começa. Eu me posiciono agora diante do Deus que criou os céus e a terra. Diante do Senhor que possui o ouro e a prata. Diante do Pai que me conheceu antes de me formar no ventre e que escreveu abundância sobre a minha vida antes que eu existisse. Eu não venho como mendigo. Eu não venho como quem duvida. Eu venho como filho, como herdeiro legítimo do maior reino que existe. E eu decreto hoje, com autoridade de filho, que a escassez não tem mais lugar na minha vida. Eu decreto o fim da seca financeira. Eu decreto a abertura de portas financeiras que estavam fechadas. Portas de emprego, portas de negócio, portas de oportunidade, portas de conexão. Portas que eu nem sei que existem, mas que o meu Pai já preparou para mim. Eu decreto desbloqueio sobre cada área da minha vida financeira, sobre cada dívida que me persegue, sobre cada conta que parece impossível, sobre cada situação que parece sem saída. Eu decreto que o impossível financeiro se torna possível, porque o meu Deus especializa em impossíveis. Eu decreto provisão sobrenatural entrando na minha vida nas próximas 24 horas, não de uma forma que eu consigo explicar, de uma forma que só pode vir de cima, de um jeito que vai fazer as pessoas ao meu redor perguntarem o que aconteceu comigo. Eu decreto que o dinheiro que eu preciso está sendo movimentado agora.
que as pessoas certas estão sendo direcionadas para mim agora, que as oportunidades certas estão sendo alinhadas para mim agora, que o céu inteiro está trabalhando a meu favor agora. Eu decreto abundância. Não o suficiente para sobreviver. Abundância para viver, para dar, para impactar, para ser canal de bênção onde quer que eu vá. Eu decreto que a mentalidade de escassez que morou em mim por anos está sendo arrancada pela raiz nesse exato momento. Que a voz que dizia que eu não merecia está sendo silenciada. Que a crença de que pobreza era a minha herança está sendo destruída e substituída pela verdade. A verdade de que prosperidade e dinheiro fazem parte do plano original de Deus para a minha vida. Eu decreto que sou abençoado para abençoar, rico para enriquecer outros, próspero para levar prosperidade, livre financeiramente para libertar outros. E eu recebo agora, não depois, não quando melhorar. Agora, com fé que não vacila, com certeza que não cede, com a postura de filho que sabe que o pai nunca nega o que prometeu. O código foi ativado, as comportas estão abertas, o fluxo financeiro começa hoje. Em nome daquele que é fiel e verdadeiro, que não mente e não falha, que prometeu e vai cumprir, eu recebo. Eu agradeço. E eu ajo como quem já tem porque já tenho. Está feito. Fica parado por um momento. Não corre para o próximo vídeo. Não pega o celular. Não dispersa. Sente o que acabou de acontecer aqui. Isso não foi uma oração comum. Isso foi uma ativação. E ativações têm consequências reais no mundo espiritual e no mundo natural. Nas próximas 24 horas, presta atenção. Presta atenção em mensagens inesperadas, em oportunidades que aparecem do nada, em ideias que chegam de repente, em conexões que se formam sem você forçar, em sinais que o céu vai colocar no seu caminho para confirmar que o código funcionou. Porque vai funcionar, não porque eu disse. Porque você é filho, e filho que ativa com autoridade recebe com certeza. Mas ainda tem uma coisa que precisa acontecer para o ciclo ser completo. Uma coisa que a maioria das pessoas ignora depois de uma ativação poderosa como essa. Agora preciso te avisar sobre algo. Porque o que acontece depois de uma ativação como essa é previsível, é quase automático. E se você não estiver preparado, vai sabotar tudo que acabou de ser ativado sem perceber. Nos próximos minutos, nas próximas horas, talvez ainda hoje à noite, uma voz vai falar. Não vai ser uma voz alta, não vai gritar, vai ser sussurrada, discreta, quase razoável. Vai dizer coisas como: você acha mesmo que isso funciona? Quantas vezes você já orou e nada mudou? Isso é só mais um vídeo na internet. Olha a sua conta bancária, olha suas dívidas, olha a sua realidade. Onde está a provisão? Essa voz tem um nome, chama dúvida. E a dúvida não é apenas um pensamento negativo. Ela é o mecanismo mais eficiente que existe para fechar as comportas que você acabou de abrir, para trancar as portas financeiras que acabaram de se mover, para neutralizar uma ativação poderosa antes que ela produza resultado no mundo natural. A dúvida funciona como um vírus no sistema. Você instala o código correto, o sistema começa a rodar, e aí o vírus entra e corrompe o processo por dentro. Não de forma visível, de forma silenciosa, gradual, até que o processo para e você nem sabe exatamente quando ou como parou. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a dúvida. É a mentalidade de escassez disfarçada de realismo. Essa é a versão adulta, sofisticada, intelectualizada da dúvida. Ela não diz que você não merece. Ela diz que você precisa ser realista, que as contas são reais, que o mercado está difícil, que as coisas não funcionam assim, que você precisa ter os pés no chão. E parece sabedoria, parece maturidade, mas é veneno com embalagem de bom senso. Porque o realismo financeiro baseado apenas no que você vê é uma prisão. É viver dentro dos limites do visível quando você tem acesso ao invisível. É calcular seu futuro com base no seu passado,
quando o código que você acabou de ativar é exatamente para romper esse ciclo. Então, como você se defende? Não com força de vontade, não com disciplina mental, não com técnica de coaching ou lista de afirmações positivas coladas no espelho do banheiro. Você se defende com identidade. Quando a voz da dúvida falar, e ela vai falar, você não debate com ela. Você não tenta convencê-la de que está errada. Você não entra no jogo dela. Você simplesmente se lembra de quem é. Filho não debate com mendigo sobre quem tem direito à herança do pai. Filho sabe quem é, apresenta seu nome e entra. Então, quando a dúvida chegar e disser que não vai funcionar, que já tentou antes, que sua situação é diferente, que você não merece, você responde com uma única declaração: eu sei quem sou, eu sei quem é meu pai, e eu sei o que foi prometido para mim. A dúvida não tem autoridade sobre filho que conhece seu nome. Diz isso, em voz alta se puder, com a mesma autoridade que você usou no decreto, porque dúvida se dissolve na presença de identidade firme. Escassez recua diante de filho que não vacila. E o inimigo que veio para fechar as comportas que você abriu não tem poder sobre quem já sabe que as comportas estão abertas por decreto de herdeiro, não por permissão de mendigo. Agora, o terceiro movimento de defesa é o mais concreto e o mais poderoso de todos. Você age. Não espera sentir. Não espera ver. Não espera a conta encher para começar a se mover como filho que recebeu. Você age agora, porque o céu não responde a filho parado esperando o dinheiro cair do teto. O céu responde a filho em movimento. A filho que deu o decreto, assumiu a identidade e começou a andar na direção da porta que foi aberta. O próximo passo possível na sua vida financeira, seja lá qual for, você dá hoje. A ligação que estava evitando, a conversa que estava adiando, a ideia que estava engavetando com medo, o movimento que parecia pequeno demais para fazer diferença. Faz hoje, porque quando o filho se move, o céu se move junto. E quando o céu se move junto com o filho, que decretou com autoridade e age com identidade, a dúvida não tem mais onde se instalar. A mentalidade de escassez não tem mais terreno para crescer. O inimigo que veio para roubar o que foi ativado encontra filho de pé, em movimento, inabalável, e recua. Porque filho que sabe quem é, não cede terreno, nunca mais. Você chegou até aqui, não foi por acaso. Das milhares de pessoas que começaram esse vídeo, você é um dos poucos que ficou até o final. E isso diz algo sobre você. Diz que existe uma determinação dentro de você que não morreu apesar das dívidas, apesar das contas, apesar dos meses difíceis, apesar de tudo que tentou te convencer de que sua situação financeira era permanente. Não era permanente. Era um ciclo esperando para ser quebrado. E hoje você quebrou. Hoje, antes de dormir, você vai fazer uma coisa. Vai encontrar um momento em que a casa estiver quieta. Quando o barulho do dia tiver diminuído. Quando você puder estar só, em silêncio, sem notificação, sem interrupção, sem a pressão do mundo tentando te reconquistar para o ciclo de escassez que você acabou de sair. E nesse silêncio, você vai repetir o decreto em voz alta, completo, com a mesma autoridade de filho que você usou aqui hoje. Não importa como você se sentir nesse momento, não importa se a conta ainda estiver negativa, se a dívida ainda estiver lá, se a situação ainda parecer exatamente igual ao que era quando você começou esse vídeo, você decreta assim mesmo. Porque filho não decreta baseado no que vê. Filho decreta baseado em quem é e no que foi prometido. E aqui está o que ninguém te conta sobre o período logo após uma ativação poderosa. Esse é o momento mais delicado de todo o processo. Não porque o código parou de funcionar, mas porque o mundo ao redor ainda não mudou visivelmente. A conta ainda mostra o mesmo número. A dívida ainda tem o mesmo nome. A situação ainda parece igual na superfície. E é exatamente nessa janela,
entre o decreto e o resultado visível, que a maioria das pessoas desiste. Não desiste por falta de fé, desiste por falta de protocolo. Por isso o decreto de hoje à noite é crítico. Por isso o segundo dia é crítico. Por isso os 7 dias consecutivos não são sugestão. São a estrutura que sustenta a ativação, enquanto o mundo natural começa a responder ao que foi decretado no mundo espiritual. Pensa numa semente plantada. No dia seguinte ao plantio, o solo parece igual. No terceiro dia, parece igual. No quinto dia, parece igual. Mas embaixo da terra, invisível, silencioso, o processo já está acontecendo. As raízes já estão se formando. A vida já está em movimento. E no 7º dia, algo aparece na superfície. Não porque começou no 7º dia, porque foi plantado no primeiro e cuidado todos os dias até o resultado se tornar visível. Você plantou hoje, agora cuida. Decreta hoje à noite. Decreta amanhã. Decreta por 7 dias consecutivos com a mesma autoridade, a mesma identidade, a mesma certeza de filho que sabe que o que foi plantado vai brotar. E observa o que começa a aparecer na superfície da sua vida financeira. Nos próximos 7 dias, você vai repetir o decreto todos os dias. No primeiro dia, que é hoje, você plantou a semente. No segundo dia, você rega. No terceiro dia, você rega de novo. E assim por 7 dias consecutivos, porque 7 é o número da completude, da plenitude, do ciclo que se fecha e abre o próximo nível. E ao final desses 7 dias, olha para trás, presta atenção no que mudou, nos sinais que apareceram, nas portas que se moveram, nas oportunidades que surgiram de lugares que você não esperava. E quando você ver, e você vai ver, volta aqui e conta nos comentários. Porque os comentários desse vídeo vão se tornar um campo de testemunhos. Um lugar onde filhos e filhas que ativaram o código voltam para confirmar que funciona. Para encorajar quem ainda está no meio do processo. Para construir juntos uma comunidade de pessoas que pararam de pedir e começaram a ativar. Então faz isso agora, antes de fechar esse vídeo. Vai nos comentários e escreve: eu ativei. 2 palavras, simples, diretas, poderosas. Porque declarar publicamente o que você fez tem peso espiritual. Tem autoridade. É você colocando sua fé no registro. É você dizendo para o céu e para o mundo: eu não sou mais o mesmo que entrou nesse vídeo. Eu ativei o código. Eu assumi minha identidade. Eu decreto minha prosperidade. E eu estou esperando com a postura de filho que já recebeu. Escreve "eu ativei" nos comentários agora. E se esse vídeo chegou até você no momento certo, se algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi dito aqui, se você sente que hoje foi um dia de virada, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa sair do ciclo de escassez. Com aquele amigo que você sabe que está lutando financeiramente. Com aquele familiar que você vê pedindo todo domingo na oração, mas nunca recebendo. Com aquela pessoa que precisa ouvir que a pobreza não é vontade de Deus e que existe um código que muda isso. Você pode ser o canal pelo qual essa mensagem chega a alguém que estava esperando por ela. E inscreve no canal, não por obrigação, mas porque o que foi entregue aqui hoje não foi o único código. Existe mais. Existe uma jornada inteira de ativação espiritual financeira que está sendo construída aqui, vídeo por vídeo, decreto por decreto, testemunho por testemunho, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Se você quer continuar nessa jornada de ativação, porque esse foi apenas o primeiro código, e existe uma sequência inteira que vai ser entregue nesse canal. Inscreve agora. Clica no sino. Porque o próximo vídeo vai aprofundar o que foi plantado aqui hoje. Vai levar a ativação para o próximo nível. Vai entregar o segundo código da sequência que, junto com esse, forma um sistema completo de desbloqueio financeiro e espiritual. Você não vai querer perder. Agora fecha os olhos por um momento. Coloca a mão no peito. E repete uma última vez com tudo que você tem. O código foi ativado. As comportas estão abertas.
Eu sou filho. Eu sou herdeiro. A provisão é minha. E ela vem agora. Pode abrir os olhos. Você entrou nesse vídeo de um jeito. Você sai de outro. Não porque eu disse palavras bonitas. Não porque foi emocionante. Mas porque verdade tem peso. E o que foi dito aqui hoje é verdade. Verdade antiga, verdade testada. Verdade que transformou vidas por milênios e vai transformar a sua também. Você não é mendigo. Você nunca foi. Você é filho do dono de tudo. Herdeiro de uma provisão que não tem fundo. Portador de um código que abre portas financeiras que nenhum homem pode fechar. E agora você sabe disso. Agora você age a partir disso. Vai em paz. Vai em abundância. Vai em movimento. E nos vemos no próximo código.